A sua transformação depende única e exclusivamente de você. Deus está aqui para te ajudar e não para fazer a sua parte. Hoje a nossa reflexão está lá em Romanos 12:2, que nos diz o seguinte, eu vou trazer aqui outras traduções também, para que a gente possa refletir a respeito desse verso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda mudança começa em nossa mente. Não adianta nada você reclamar daquilo que você não gosta, mas você não fazer absolutamente nada para mudar aquilo. Tem coisas que de fato você não vai conseguir mudar, mas você pode orar e pedir a Deus para que Ele te ajude ou para que Ele mude aquela situação. Além disso, se você parar para refletir no verso, Ele está te dando um comando, e não vos conformeis. Mas eu gosto muito da tradução da NHTL, que nos diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a gente precisa tomar a atitude de mudar a nossa mentalidade. E assim a gente começa a nossa transformação. E isso a gente precisa fazer diariamente, com pequenas atitudes, pequenas mudanças de comportamento e de pensamentos. Isso vai fazer com que a gente transforme o nosso interior. E a partir daí é que a gente vai conseguir experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Sem isso, não é possível. Então, a mudança depende da gente. A transformação interior depende das nossas atitudes, de como é que a gente está se comportando perante ao que o mundo está nos trazendo, está nos empurrando a fazer. Inclusive, tem uma frase legal que eu até fiz questão de trazer para que a gente possa refletir. O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Não é porque todos estão tomando determinadas atitudes que são erradas que eu preciso fazer o mesmo para me enquadrar. A gente precisa fazer o certo mesmo que as pessoas não estejam fazendo. E não se conformar com o que as pessoas estão fazendo de errado e mudar a nossa mentalidade relacionada a isso. A gente não tem que seguir o que o mundo está fazendo porque todos estão fazendo. Se é errado, principalmente. A gente precisa começar, à luz da palavra, a identificar o que é errado e o que é certo, para que a gente comece a transformar a nossa mentalidade. E assim a gente vai experimentar o que Deus quer de fato que a gente experimente. Então, se a gente parar para analisar o que essa palavra quer dizer, a gente vai começar a entender que a mudança vai partir da gente. Outra questão importante que ele fala na palavra é mais transformai-vos. Ele está mandando novamente para que nós nos transformemos. A gente precisa ir atrás da transformação, mas isso só vai acontecer se a gente tiver intimidade com Deus, tiver intimidade com a palavra de Deus. E se a gente de fato quiser, porque se a gente não fizer nada para transformar nossa mentalidade, a gente não vai conseguir transformar. Todas as vezes que a gente vê comportamentos mundanos, a gente começar a fazer um juízo de valor, começar a ver o que a Bíblia acha sobre esse tipo de comportamento. E assim a gente vai começar a entender o que de fato é a transformação da nossa mente e transformar o nosso interior. Então a gente precisa orar, a gente precisa ter um tempo com Deus, a gente precisa investigar a palavra de Deus para entender como é que a gente vai renovar a nossa mentalidade. E para isso a gente precisa tirar os pensamentos antigos e começar a abastecer a nossa mente com novos pensamentos. E para isso a gente precisa estar alinhado com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus e ler a palavra. Ela é quem vai nos dizer o que é que a gente precisa colocar na nossa mente para transformar. Não é fácil, logicamente, com atitudes diárias, fazendo todo santo dia, fazendo pequenas mudanças de pensamento, de atitude, a gente vai conseguir ter essa transformação. E como sempre, eu finalizo a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos capacite para essa transformação, pois só através do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir ter essa transformação diária. Paizão, muito obrigado por essa reflexão.
Que o Senhor continue nos transformando de dentro para fora. Que o Senhor nos mostre o que a gente precisa para transformar a nossa mentalidade e termos as atitudes que estão coerentes com a tua palavra, com a tua vontade. Continua transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, continua nos dando discernimento espiritual, retirando o véu dos nossos olhos para que a gente possa entender qual é o comportamento certo que te deixa contente e que nos conduz aos caminhos corretos, aos caminhos da salvação. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda e ajuda-nos, pois somos pecadores e falhos, a conseguir entender a tua palavra e sermos modificados pela tua palavra todo santo dia. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, é totalmente gratuito. Sempre às 10 horas eu trago uma reflexão daquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Se você quiser compartilhar aquilo que você também tem aprendido, fica à vontade para deixar nos comentários. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Para mim é sempre um prazer trazer esse conteúdo para você. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.